Boa tarde, Breno. Prazer estar falando contigo. Agradeço mais uma vez o convite. Falar do Guarani, para mim, me traz memórias muito significativas. E justamente numa Série C, como foi em 2008, né? Naquele acesso brilhante, onde que eu pude contribuir de certa forma naquele acesso. É sempre bacana, sempre fico muito feliz de relembrar esses momentos. Como tu falou, né? Em 2016 eu parei de jogar, entrei para a área da gestão, vim atuando como gerente, como executivo em alguns clubes. E a gente está muito atento ao mercado, né? Tem acompanhado esse início da Série C. O Guarani, obviamente, sempre vai ser um clube favorito, né? Pela sua história, pela sua camisa. E as cobranças, obviamente, ela vai existir, né? O Guarani, com certeza, é um dos investimentos maiores também dessa competição, né? Creio também que foi feito um planejamento a médio e longo prazo justamente para buscar esse acesso. E o torcedor, obviamente, ele cobra, ele exige porque entende, né? O lugar do Guarani não é numa Série C. Então eu creio que esse trabalho está sendo feito, deve estar sendo obviamente muito bem elaborado pelo presidente Rômulo, e é uma questão de tempo, né? Como tu falou, início de uma competição, né? Ainda tem muitas rodadas pela frente, e o fator casa nessa competição é preponderante, né? É muito importante o Guarani em casa conseguir fazer essa pontuação, né? Ele vem de um empate, né? Contra o Itabaiana, eu acompanhei esse jogo, mas eu creio que o Guarani, ao longo dessas rodadas aí, vai conseguir obviamente está perfilando entre os primeiros colocados, principalmente pelo futebol, pela a equipe que tem montado, né? Conheço boa parte dos atletas que hoje o Guarani compõe o elenco, tem uma equipe forte, eu tenho certeza que vai brigar pelo acesso. Ô Fernando, o Guarani tem um problema crônico que é justamente fazer gols. Desde o início da temporada, os atacantes de beirada não estão conseguindo marcar, apesar de serem jogadores de qualidade. O Mirandinha, por exemplo, o Herbert, que não é um centroavante, tem marcado gols. O Luca, que é um jogador, a gente sabe, de qualidade, de nome no futebol brasileiro, ele marcava muitos gols flutuando, não jogando como centroavante, pelas beiradas. E nos últimos 3 anos, ele como centroavante não tem marcado gols. O Maranhão chegou, não marcou gol até agora também. E o Kevin, garoto da base, a gente vem pedindo insistentemente, tanto o pessoal da imprensa quanto a própria torcida do Guarani vem pedindo o Kevin, mas ele não tem tido oportunidades. E eu acho que os garotos da base precisam de oportunidades. Como que você vê essa situação, Fernando? Breno, sobre a questão desses atacantes, obviamente que são atletas de qualidade, conheço muito o Luca, né? Até porque nós chegamos a jogar junto no Criciúma em 2010. É um atleta, obviamente, que já tem uma performance, uma experiência gigantesca, né? Pelos clubes que passou. Sempre atuou como lado de campo, né? Embora, como tu mesmo citou, há alguns anos ele vem atuando como centroavante. Mas é uma posição muito específica, né? E isso também vai muito da questão da plataforma que eles vêm jogando, né? É importante a qualidade que tem esses atletas, o próprio Mirandinho, o Ebert, que vem fazendo os gols, como tu mesmo citou. Eles terem um entendimento o mais rápido possível, obviamente, para poderem performar em alto nível, né? Essa junção com a base, eu sou muito a favor, acho que é muito importante a gente dar oportunidade, né? Muitas vezes com a janela fechada, muitas vezes tu não vai buscar fora, tu tem dentro de casa, acompanhando esse trabalho de base, esses atletas que possam destacar e, obviamente, pode entrar numa posição pontual para poder performar, né? O Kevin também é um menino que eu tenho acompanhado também. O atleta, obviamente, que já tem um destaque, já vem performando na base, né? Fazendo também gols e atuando de um nível muito elevado. Então é importante ter esse cuidado, esse olhar em cima desses atletas, obviamente sem queimar etapas, né? Mas que esses atletas possam contribuir dentro desse processo aí para que os gols possam acontecer. Eu creio que eles vão conseguir performar, né? Com a chegada do Maranhão também. É, é tudo uma questão do momento, né? Já já esses atletas vão conseguir dar um retorno, né? Obviamente para o torcedor que cobra muito isso e pela qualidade deles e principalmente pela essa experiência como o Luca, são atletas que é uma questão de tempo e no momento certo eles vão conseguir ajudar da melhor forma possível. Nós estamos conversando com o Fernando Gaúcho,
ídolo do Guarani, ex-atacante do Guarani, centroavante de qualidade, que passou por grandes clubes do futebol brasileiro. Ô Fernando, ídolo o Guarani não tem. Hoje, infelizmente, já há um bom tempo, desde a época do Fumagalli, o Guarani não conseguiu ter mais ídolos. E você foi um ídolo na sua época, porque você marcava gols, você foi identificado com a torcida gosta de você até hoje. O que você acha que falta para o Guarani voltar a ter ídolos? E principalmente essa questão da base que formou muitos ídolos e os técnicos que passam pelo Guarani não têm coragem de colocar jogadores da base. Como que você vê essa situação? Eu vejo que não somente o Guarani, né, como outros clubes aí do nosso futebol brasileiro, né, tem essa carência de ídolos, né, e o ídolo a gente não acaba não conseguindo construir da noite pro dia, né, tu precisa ter uma identidade com o clube, né, como tu falou, o Guarani ele é uma referência de ídolos, né, com o Fumagalli, com o próprio Amoroso, diversos, o João Paulo, né, eu tive minha contribuição naquele ano de 2008, muito em cima dos gols que eu pude fazer, 17 gols em 19 jogos, então isso criou uma identidade, teve a questão da flechada também que o torcedor comprou a ideia nas comemorações, então tudo isso ela foi respaldada em cima de um trabalho significativo, foi também a questão do acesso, então tudo isso é importante, né, nessa formação de um ídolo, né, e muitas vezes os atletas acabam não conseguindo performar de uma certa forma num período que eles estão na competição e acabam depois indo para outro clube e não criando uma identidade, né? Eu sou muito a favor de um atleta, da valorização desse atleta, né, para que ele possa criar um laço, criar um vínculo com o clube, né, como a gente tem até hoje, né, um amor, um carinho por esse clube, pela essa torcida, e isso eu acho que é importante, né? Então essa carência aí, obviamente, não é só no Guarani, muitos outros clubes eles têm essa dificuldade de ter o ídolo. Agora, Fernando, eu queria voltar lá atrás, né? 2008, o time do Guarani que conquistou o acesso na Série C, porque Série C não é brincadeira, né? O time não era tão caro como é o time de hoje. Vou até falar o time que jogou o último jogo aqui, Guarani 2, Águia de Marabá 1. Tinha Gisiel no gol, tinha Maranhão na lateral direita, o Walter e o Jonatas na zaga, o Roque na lateral esquerda, no meio-campo tinha Nunes, Glauber, o Mário César e o Maicon Sapucaia, e na frente tinha o Dairo e tinha você, o técnico era o Luciano Dias. O que você pode falar daquela Série C? E o Luciano Dias estava muito pressionado também para subir o time, né? E é claro, o Guarani sempre uma pressão gigantesca. Treinador, atacante, goleiro, você sabe muito bem falar sobre isso, né? Mas como que foi aquela Série C e o que você pode relembrar para o torcedor que o Guarani teve de méritos para conquistar aquele acesso? Breno, falar de 2008 é maravilhoso, né? Me traz na memória aqui momentos importantes, né? O que me chamou muita atenção nessa época era a união do grupo, né? Isso era importante demais. Quem chegava, eles abraçavam. Quando eu cheguei em 2008, obviamente eu vinha num momento triste pela perda do meu pai, e aquele grupo me acolheu, né? Teve uma receptividade muito grande. Isso é importante para o atleta que está chegando, né? Essa união, né? O ambiente era leve, isso é importante. A gente não externava para a imprensa, para fora, mas lá dentro do vestiário a gente se cobrava muito, né? Para não deixar perder o foco que era o acesso, né? A gente também tinha um costume de quem chegava tinha que passar na sala de troféus do clube para entender, né, a camisa pesada que era do Guarani. Então isso foi um ponto que me chamaram muita atenção. Obviamente que o fator casa também era uma das metas nossas, né? Dentro de casa a gente não perde ponto. A gente tinha que, de certa forma, engolir, a gente usava esse termo, né? Para poder conseguir a gente ter uma pontuação da busca do acesso. Então, o fator casa é preponderante nesse momento, e eu vejo hoje também como um fator importante, né? Tu conseguir pontuar em casa, trazer as vitórias em casa e tentar beliscar fora, né? Isso faz parte. Então, para mim, foi pontos que me lembraram dessa época de 2008 e que, obviamente, me traz muita alegria, né? De relembrar momentos que
que eu fui muito feliz no Guarani. Estamos conversando com o Fernando Gaúcho. Ô Fernando, o seu nome recentemente foi ventilado até para assumir como executivo de futebol do Guarani. Quem assumiu foi o Frontini. Ainda tem a possibilidade, aí tem a vaga como gerente de futebol, pode acontecer. Como que você vê uma possibilidade de trabalhar no futuro novamente no Guarani? E eu gostaria que você falasse um pouquinho também, para quem não tem acompanhado a sua carreira fora dos gramados, os trabalhos que você já exerceu, porque você é um cara que conhece bastante de futebol e sabe lidar também bem com jogadores, né, Fernando? Breno, o nome da gente ser lembrado, a gente sempre fica muito feliz, né? E quando a gente fala de Guarani, obviamente que o nosso coração ele bate mais forte, né? Eu tenho sim, tenho uma meta, tenho um objetivo de um dia poder retornar ao clube, né? Poder contribuir agora com a minha experiência que eu tenho nessa área da gestão, né? Eu vim atuando como gerente de futebol, atuei como executivo aqui no Amazonas, que foi o último clube que eu trabalhei na Série B, né? Eu comecei como gerente de futebol, então eu domino bem essa questão da gerência, né? E também depois, na metade do ano, com a saída de alguns profissionais, eu acabei indo para a área de executivo de futebol, né? Mas para isso eu me capacitei, né? Já estou há 10 anos nessa área aí, me formei em administração de empresa, né? Sou graduado em gestão de futebol pela CBF, né? Fiz diversas preparação de gestão de pessoas, gestão financeira, gestão de marketing de futebol, tanto da questão da gestão, do direito do esportivo, do marketing esportivo, né? Tudo isso é importante e traz uma experiência maior, né? Eu acho que nada melhor do que o dia a dia, né? A gente tem um conhecimento e entendimento que hoje tu gerir um clube, gerir esses atletas é importante, né? Eu trabalhei agora no Amazonas, fiquei aí 1 ano e 2 meses à frente do clube, né? Com a minha chegada em final de 2024, fiquei até agora fevereiro, quando eu me desliguei do clube, né? Sempre muito participativo, né? Nessa questão do dia a dia, né? Seja de montagem de elenco, seja de criar os processos dentro dos departamentos do clube, né? Criando regimentos internos, regras, disciplina, né? Participando muito efetivo na logística também, que isso é importante, né? Então, para mim também foi um ano muito proveitoso, né? A gente vem de um título, né? Que a gente foi campeão amazonense em 2025 e agora na saída, da minha saída, a gente acabou sendo campeão do primeiro turno, né? E depois eu acabei me desligando do clube, mas trabalhei também no Nacional, né? Que é um outro clube aqui de Manaus, né? Fiquei praticamente quase 1 ano e meio à frente do clube. Trabalhei no 13 também de Campina Grande, também fazendo um trabalho de construção. Botafogo da Paraíba, né? 2019, que a gente foi campeão estadual, a gente foi vice-campeão da Copa do Nordeste, também atuando como gerente ou como executivo. Então, tudo isso nos traz um respaldo, né? Além do Serrano, que foi o clube que eu iniciei após a minha parada. Então, essa preparação, esse conhecimento, ele faz parte desse processo. É importante, né? A gente ter uma experiência. Hoje eu me sinto muito mais preparado. Obviamente que 10 anos após eu pendurar as chuteiras, a gente cria uma experiência, né? E obviamente que um dia eu poder retornar para o clube, de poder contribuir com a minha experiência, né? Seria muito importante, né? Hoje o clube tem o Frontini, que é um baita de um executivo, é um cara que eu tenho um respeito muito grande, fez um trabalho de acesso pelo Vila lá, é um cara que eu tenho um respeito, chegamos a conversar algumas vezes, né? Até quando ele esteve no Paysandu. Então eu tenho certeza que a gente poder unir forças, eu acho que é importante, né? Nós temos um clube gigantesco que é o Guarani, então quanto mais pessoas preparadas e capacitadas e que tem uma identidade com o clube, eu acho que só tem a ganhar o próprio clube, entendeu? Então eu estou muito esperançoso que essa oportunidade possa chegar e eu possa contribuir da melhor forma possível com todo esse aprendizado que eu obtive ao longo da minha carreira de preparação, de capacitação, poder ajudar o clube no acesso aí, que para mim seria um fato inédito. Bom, quando você estiver aqui em Campinas, já faço convite para comparecer aqui no Complexo, para poder participar do programa Os Donos da Bola, na TV com o Batista, aqui na Rádio Bandeirantes também pessoalmente. É sempre um prazer falar com você, você que é um profissional de muita qualidade, foi dentro dos gramados, é fora também,
E, é claro, um abraço, sucesso para você, que em breve você possa voltar aqui para Campinas e trabalhar no Guarani novamente também, Fernando. Obrigado, Breno, pelas palavras. A recíproca é verdadeira. Sabe muito bem o respeito que eu tenho pela imprensa de Campinas, em especial o Grupo Bandeirantes, né? E aproveito também a oportunidade para externar o meu abraço ao Batista, né? O Batista é um profissional exemplar, né? Como toda a sua equipe. E com certeza tivemos a oportunidade aí. Eu vou estar em Campinas, a gente pode participar, obviamente, do programa e a gente bater um papo pessoalmente. Tá bom, Breno? Muito obrigado. Um abraço a toda a torcida do Guarani. E quem sabe um dia a gente possa estar aí contribuindo agora na área da gestão. Forte abraço.